Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre formulação de questões de pesquisa, né? Criando questões claras e objetivas. Esse tema ele é muito importante porque muitos alunos, né, que estão iniciando ali o TCC, quer escrever um artigo científico, tem dúvida de como formular a questão da sua pesquisa. E aí hoje a gente vai trabalhar essa parte do trabalho, né, da pesquisa, que é a formulação da questão norteadora. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, vamos ver como criar a questão de forma clara e objetiva, como criar uma questão que dê para ser desenvolvida, que dê para ser respondida aquela pergunta. Vamos lá? Então, gente, a formulação de questões de pesquisa, ela é uma etapa crucial de qualquer projeto acadêmico ou científico, né? Ela é a parte principal ali do projeto. Toda pessoa que está iniciando o seu projeto científico tem que começar com a formulação da questão de pesquisa. Uma questão bem formulada, ela define o escopo, né, e a direção da investigação, influenciando diretamente os resultados e a eficácia do estudo. Então, observem que a questão ela vai influenciar diretamente nos resultados da sua pesquisa. Então, você precisa formular uma questão bem elaborada, né? Você tem que sentar mesmo e trabalhar bem a formulação da questão da sua pesquisa. Porque, a depender da questão que você formular, os resultados da sua pesquisa eles serão, né, ali afetados. Então é necessário que abordem, que criem, formulem, né, uma questão bem elaborada. Vamos para o próximo passo aqui do nosso assunto. A importância da formulação de questões de pesquisa. E aí o primeiro ponto, né, da importância é definir o escopo da investigação. A partir do momento que você escolhe ali, formula, né, a sua questão de pesquisa, você vai conseguir trabalhar bem o escopo da sua investigação. E o que é trabalhar bem esse escopo da investigação? É você se manter no foco principal do seu estudo. É você alocar os recursos que você tem de maneira eficiente na sua pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto ali da importância das questões de pesquisa. O segundo é orientar a coleta de dados. Né? Quando você escolhe uma boa questão de pesquisa, você vai conseguir fazer uma boa coleta de dados para poder você obter os resultados necessários. Se você não formular uma boa questão, na hora da coleta de dados, você vai acabar coletando dados que não são necessários para o desenvolvimento da sua pesquisa e vai acabar levando mais tempo do que era para levar para finalizar o estudo. Né? E muitas vezes os dados que você vai coletar não vão ser eficientes, né, para você obter ali os seus resultados, para poder fechar o seu trabalho. Então, quando você escolhe quando você formula uma boa questão de pesquisa, você vai conseguir fazer uma boa coleta de dados. As questões de pesquisa também facilitam, né, na análise e interpretação. Né, as questões de pesquisa bem formuladas, elas proporcionam uma estrutura clara para a análise, né, dos dados e a interpretação dos resultados daqueles dados que você coletou. E tudo isso, essa complementação de facilitar a análise e interpretação, ela está ali andando conjunto com a orientação e coleta de dados. Outro ponto, promove a relevância e a aplicabilidade. Então, assim, questões de pesquisa claras e bem objetivas, elas vão garantir que o estudo, né, ele seja relevante para a comunidade acadêmica. Porque, assim, muitas vezes você acha que desenvolver um TCC, escrever um artigo, é uma coisa só para ganhar ponto no currículo ou para finalizar um curso, né, de graduação ou um tecnólogo, que nem o caso do TCC, mas não é. Sempre que você se propõe a se dedicar a um trabalho de pesquisa, seja um TCC, seja um artigo científico, você tem que procurar fazer uma coisa que seja relevante. O TCC, por exemplo, você pode achar que não é nada, não é uma coisa muito importante, é só mais um trabalho do curso, mas não é. Né? Afinal, quando você finalizar o seu TCC, que você defender, ele vai ser anexado na biblioteca da sua instituição e alunos, né, futuros alunos daquele curso, da sua instituição, eles vão poder ter acesso àquele trabalho
e utilizar aquele trabalho como referência bibliográfica também. Então, é necessário que você esteja disposto a desenvolver um bom trabalho, um trabalho que tenha relevância, né, tanto acadêmica como para a comunidade local. As questões de pesquisa também estimulam o pensamento crítico, né, e criativo, né, quando a formulação de questões de pesquisa ela desafia os pesquisadores a pensar de forma crítica e criativa sobre os problemas e questões que desejam, né, ser investigados. E aí, nessa parte do pensamento crítico e criativo, eu ressalto aqui para vocês a importância de vocês não dependerem tanto somente da tecnologia. Hoje é bastante comum os alunos utilizarem o ChatGPT, por exemplo, para formular as questões de pesquisa. E aí acaba que aquele aluno, aquele pesquisador, ele não tem um pensamento crítico, ele não tem a criatividade, porque é a tecnologia quem está criando para ele. Então é importante você usar a tecnologia a seu favor para pesquisar e não para fazer por você. E aí é interessante que você estude, leia, pesquise, para poder você usar o seu pensamento crítico e a partir da pesquisa que você fez, né, você se orientar, né, no assunto e ser criativo na hora de formular a sua questão de pesquisa. Esses são só alguns pontos, né, da importância da formulação de questões de pesquisa que eu estou aqui trazendo para vocês. Lógico que existem vários outros pontos de importância. Esses aqui eu considero como os principais, né, que devem ser, que são aí para ajudar na formulação de pesquisa. Outro ponto da questão de pesquisa são as características dela, né? Então, assim, a gente vai ver agora as características de questões de pesquisas eficazes. A primeira dela é a clareza. Você tem que formular uma questão de pesquisa que seja clara, que tenha clareza, né? Que quando o leitor, a pessoa for ler seu trabalho, o seu orientador, a sua banca, ou até mesmo o público de modo geral, né? Quando ele for ler o seu trabalho, ele consiga enxergar a questão de pesquisa de forma clara, né? Sem ficar perdido ali na leitura. Objetividade, né? Tem que ser uma coisa objetiva, tem que ser uma coisa também relevante, não adianta você criar qualquer coisa, não é qualquer coisa que você vai criar. Lembre-se que você está trabalhando com pesquisa, que você está desenvolvendo uma pesquisa. Especificidade, né? Tem que ser específica para aquele determinado tema que você está utilizando ali e tem que ter foco principal no seu estudo principal. Então, qual é o meu estudo principal? Então, a questão de pesquisa ela tem que ser focada ali no principal, no estudo principal, com base naquilo que você resolveu estudar. Se você resolveu fazer um TCC, desenvolver um TCC, por exemplo, na área da tecnologia, e o seu tema envolve tecnologia, então a questão principal de pesquisa do seu trabalho, a questão de pesquisa do seu trabalho, ela tem que ter o foco voltado para a tecnologia, né, que é o foco do seu estudo. Viabilidade tem que ser uma coisa que seja viável para você pesquisar. Não adianta você, eu quero criar uma coisa inovadora, eu quero fazer uma coisa diferentona, e você não conseguir desenvolver aí durante o decorrer do trabalho. Eu já vi muitos alunos que pega ali um tema, que quer criar uma coisa inovadora, uma coisa original, e acaba não pesquisando direito a disponibilidade de materiais, tanto bibliográficos, como de fazer uma pesquisa de campo para coletar dados para o desenvolvimento da pesquisa, e acaba que no final não consegue desenvolver um bom trabalho. A maioria das universidades agora trabalha com o TCC-1, que é o pré-projeto de pesquisa, e o TCC-2, que é o desenvolvimento real da pesquisa. E aí o que acontece? Tem muitos alunos que no TCC-1, que é o pré-projeto, quer desenvolver uma coisa inovadora, vai com aquele gás todo para fazer o TCC, que eu quero fazer uma pesquisa inovadora, eu quero arrasar na minha banca e não arrasar no meu trabalho. Acaba pegando um tema, muitas vezes, que é inviável para se fazer uma pesquisa. Aí desenvolve a questão de pesquisa com base no tema que foi escolhido para o estudo, e quando vai para campo mesmo, para o estudo, trabalhar mesmo a mão na massa, não consegue desenvolver os resultados da pesquisa,
não consegue desenvolver nem mesmo, muitas vezes, o referencial teórico, porque não tem material disponível. Isso acontece muito com o pessoal que vai fazer estudo de campo, por exemplo, em uma determinada área. E muitas vezes não é viável ele fazer o estudo ali naquela área. Então, antes de você definir o tema do seu trabalho e a questão de pesquisa, primeiro procure saber se tem viabilidade de desenvolver aquele trabalho. Porque se não tiver, nem adianta você começar. E originalidade, né? Tem que ser uma coisa original. Você não pode pegar, copiar do fulano, copiar do cicrano. Eu vi isso aqui na internet, eu quero fazer. Não, você tem que ser original. Você não pode pegar da internet que você viu e fazer ali e aplicar. Eu vi esse tema aqui na internet. Tem muita gente que vai procurar o tema do TCC ali na internet. E ali muitas vezes nem sabe se já existe algum estudo com aquele mesmo tema. Então procure ser original, estude, pesquise, para a partir do momento que você estuda e você dá uma pesquisada, você consegue criar uma coisa mais original, né? Com base nos estudos que você fez, mas de forma original, sem copiar de ninguém. A gente vai ver agora os tipos de questões de pesquisa. E o primeiro deles são as questões descritivas, né, que elas buscam investigar características ou fenômenos. Então, questões descritivas já está dizendo, ela tem como objetivo descrever as características, né, ou fenômenos. Já as questões exploratórias, elas buscam entender um problema ou fenômeno, né, questão exploratória, que você vai explorar aquele assunto de forma mais ampla. Já as questões explicativas, elas buscam investigar as relações de causa e efeito entre variáveis, né? Elas visam compreender as relações de causa e efeito, efeito, variáveis ou fenômenos. Elas buscam responder as questões explicativas, as perguntas sobre o porquê ou como certos fenômenos ocorrem. Né? Então, as questões explicativas é aquilo que vai explicar ali de forma minuciosa sobre aquele determinado assunto que você está estudando. Questões avaliativas, elas avaliam a eficácia de interpretações ou políticas. E assim, as questões avaliativas, elas são formuladas com o objetivo de avaliar, né, a eficácia de intervenções políticas, programas ou práticas existentes. E assim, quando você for desenvolver ali a questão da sua pesquisa, é interessante que você busque, que você pesquise, né, e busque entender qual tipo de questão que você quer elaborar. Será que você quer elaborar uma questão descritiva, uma questão exploratória, ou explicativa, ou avaliativa? Então, você tem que, na hora que você for elaborar a questão do seu estudo, você tem que avaliar essa questão. Se você vai desenvolver uma questão descritiva, exploratória, explicativa ou avaliativa. É interessante destacar que a escolha da sua questão, se ela vai ser descritiva ou exploratória, vai depender ali do tipo de estudo, né, que você está desenvolvendo. E por fim, né, eu vou dar algumas dicas para formulação de questões de pesquisa. E aqui eu destaquei algumas dicas que são importantes para você levar, né, para o seu estudo, para quando você for desenvolver ali a questão da sua pesquisa. E a primeira delas é que você tem que ser específico e claro. Você tem que ser específico e claro no que você quer estudar. O segundo, utilize termos que sejam mensuráveis. Se lembra que a gente falou lá no início sobre a questão de você escolher uma questão de pesquisa que você consiga desenvolver o estudo a partir dela? Então, você tem que escolher uma questão que ela seja mensurável, que você consiga desenvolver o estudo a partir dela. Evite questões de sim e não, né? Até porque uma questão de sim ou não é uma questão muito vaga, né? Acaba que não trazendo tanta relevância assim para o seu estudo. Considere a viabilidade, né? Tem que considerar a viabilidade se você vai conseguir desenvolver aquele estudo. Será que isso aqui que eu quero estudar, eu consigo chegar ao resultado final? Será que eu vou ter recursos necessários para desenvolver essa pesquisa? Tenha foco e objetividade, tenha foco no que você quer estudar.
Escolha, e essa questão do foco e da objetividade, ela está muito entrelaçada entre você escolher um assunto que seja do seu interesse. Quando você vai desenvolver um estudo, é interessante que você trabalhe com estudos que você tem conhecimento daquela área, que você vai conseguir pesquisar, que você vai conseguir sentar na cadeira e desenvolver a escrita daquele trabalho. Até mesmo na hora de você argumentar a defesa do seu TCC, do seu artigo científico, se for um assunto que você desconhece, que você não tem tanta experiência, você não vai conseguir usar argumentos suficientes para poder fazer a defesa dele. E consulte a literatura existente, né? Antes de você definir, dizer, olha, essa aqui é a minha questão de pesquisa, esse aqui é o tema do meu trabalho. Procure na literatura se tem material disponível para você conseguir desenvolver o estudo daquele seu trabalho. E solicite feedback, né? Peça um feedback do seu orientador, de algum colega, de algum professor, né? Para poder você não se perder aí e não desenvolver um estudo que você não vá conseguir chegar até o final. Então, essas são algumas dicas para a formulação de pesquisa. Eu espero ter ajudado, né? Aqui é só a ponta do iceberg, né? Do estudo, da questão de pesquisa. Mas eu garanto a vocês que não é uma coisa de outro mundo, né? Como vocês seguindo passo a passo, fazendo o que tem que ser feito, vocês conseguem chegar a bons resultados. E assim, outra dica importante, que não está aqui, mas eu vou dar, comece a trabalhar, desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa de forma antecipada, não deixe para a última hora. Quando você trabalha antecipadamente, você consegue a desenvolver uma coisa mais bem elaborada, a desenvolver uma pesquisa melhor. Então, trabalhe de forma antecipada, não deixe tudo para a última hora, como muita gente faz. E leve, né, o seu trabalho de conclusão de curso, principalmente, né, a sério, né, porque ele pode abrir portas para você. Tem muitas universidades que o orientador convida o aluno para publicar o TCC em alguma revista importante. Se você quiser entrar para o mestrado, você pode estar utilizando ali o seu TCC como projeto para o mestrado. Então, faça um bom TCC, trabalhe bem nesse desenvolvimento. Não leve o TCC como apenas um trabalho da faculdade. Assim como um artigo científico. Se vai sentar para desenvolver um artigo, sente para desenvolver um artigo que vale a pena ser publicado e que vale a pena ser lido. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.